7h mais 7 minutos, eu estou recebendo a visita aqui do deputado federal Mendonça Prado, não é? Já no terceiro mandato já consecutivo. Seja bem-vindo à nossa tribuna livre, a tribuna do povo. Quero agradecer a convocação. Nós estávamos, deputado, aqui tratando de um assunto, né, recorrente, que é abordado muitas vezes na televisão brasileira, e quando eu falei do voto facultativo, alguém soprou para mim: "Seu deputado Mendonça Prado, bom dia, seja bem-vindo ao Balanço Geral." Bom dia, é um prazer estar aqui no seu programa. Quero cumprimentar os telespectadores deste programa, que indiscutivelmente tem a maior audiência no horário. Parabéns a toda a sua equipe por esse trabalho extraordinário que você está realizando aqui na nossa querida Aracaju. Deputado, terceiro mandato consecutivo, a nossa população já está pronta, preparada para o voto facultativo? Existem duas correntes, nós vamos abordar as duas. A sua primeira impressão? Indiscutivelmente, nós estamos vendo aí agora, não é, a população utilizando as ferramentas da tecnologia para fazer um trabalho de mobilização, contestar os governantes, buscar melhoria das condições de vida de todos os concidadãos. É uma demonstração clara de que nós estamos vivendo a era do conhecimento, da modernidade, e que o cidadão brasileiro está sim preparado para enfrentar o desafio do voto facultativo. É melhor que o cidadão vá à urna consciente de quem vai votar, em quem vai votar, né? Conhecer os seus projetos, as suas propostas, do que votar simplesmente porque no momento alguém chegou com um santinho e muitas vezes esse representante não irá corresponder à expectativa do eleitor. O voto facultativo ele está presente em todos os países desenvolvidos do mundo, né? Você veja nos Estados Unidos, quando o Obama foi eleito pela primeira vez, foi a maior frequência de eleitores às urnas, o que demonstra que o voto facultativo ele leva, quando há o interesse, quando há a vontade de mudar, quando há um processo de conscientização já formado na sociedade. E eu tenho muita esperança de que o voto facultativo será aprovado e nós vamos melhorar a política brasileira. E, tecnicamente, o voto é um direito. E um direito ele não pode ser exercido por força da lei, tem que ser exercido por vontade própria do eleitor. E assim é que o voto facultativo é a grande esperança de alteração no sistema eleitoral brasileiro. Os juristas, as autoridades do segmento, os que pensam o contrário, eles dizem que se o voto facultativo for aprovado no país nesse momento, nós ainda vamos funcionar como um condomínio. Algumas das coisas que eu li na internet, um condomínio, vai a uma reunião de condomínio, vão 2, 3 apenas, os outros não têm interesse, não mostram interesse. Esta corrente pode prevalecer também, sim ou não, deputado? Não, por hipótese alguma. Se você observar hoje, nós temos hoje uma grande quantidade de votos nulos, votos brancos e abstenções na ordem aí de 15% a 20%, o que é significativo. Essas pessoas demonstram que não estão com o desejo de emitir o seu voto. E muitos votam e participam do processo eleitoral votando, como a gente diz no popular, por um bizu ou por alguma coisa que aconteceu na campanha. Não está votando de modo consciente. Isso prejudica a representatividade, isso prejudica os trabalhos no Legislativo e no âmbito do Poder Executivo também. Eu acredito que o voto facultativo ele pode, em alguns momentos, reduzir a frequência do eleitor, mas é uma sinalização para o processo político. Se vai pouca gente para a urna, é porque a administração pública, os políticos, não estão correspondendo à expectativa da população. É o exemplo que eu dei do Obama. Se vai em massa, é a demonstração clara de que a população quer mudar, quer alterar de rumos. E essa baixa frequência pode significar também que o povo, em um determinado instante da história, pode estar satisfeito e aquilo ali não precisa ser alterado. São sinais emitidos pela participação ou não do povo através do voto facultativo. Muito bem. Está aí a impressão do deputado federal Mendonça Prado, terceiro mandato consecutivo, advogado, deputado do DEM em Sergipe. É importante deixar claro, já falei, vou falar na presença dele, nós não somos amigos, não temos nenhum tipo de filiação partidária, nenhum tipo de entrosamento. Eu apenas busco esta referência. Aqueles que estão colocando sempre, né, a cara na mídia, como uma linguagem que a gente fala popular, cara tapa. Quando é convocado, vem, fala, quando a imprensa chama, abordar assuntos interessantes e assuntos que estão sendo discutidos pela nossa sociedade no dia a dia. Vamos falar sobre o fim do auxílio reclusão, que é uma emenda proposta pelo deputado? Sim, o fim do auxílio reclusão para aqueles que estão condenados por crimes hediondos, não é? São práticas de crimes que aviltam a cidadania, não é? Crime de estupro, racismo e outros tantos que a população conhece bem. O que nós compreendemos é que hoje, com o auxílio reclusão, a pena ela deixa de ser uma sanção para reeducar, para ressocializar e passa a proporcionar ao preso certos privilégios.
O que nós queremos é que o detento ele cumpra algum tipo de atividade que ele pague, vamos dizer assim, a seu tempo, não é? No processo de reeducação, de ressocialização, no tempo de prisão propriamente dita. Então, se nós oferecemos ao preso auxílios, isso deixa de ser uma sanção penal, isso deixa de ser uma forma de reeducar, de readequar o cidadão de acordo com o nosso ordenamento jurídico, aos princípios educativos. Nós queremos que o preso ele trabalhe, produza, para reduzir a sua pena, porque você sabe que quem trabalha 3 dias reduz 1, e ele pode também buscar o financiamento da sua reclusão, da sua detenção, reclusão propriamente dita. Então é isso que nós almejamos, é isso que nós queremos. Nós não podemos oferecer benefícios a quem comete crimes bárbaros, crimes hediondos. Essas pessoas têm que cumprir pena e essas pessoas devem trabalhar para financiar, não o Estado, não os impostos, daquelas pessoas que muitas vezes são vítimas do crime, daquelas pessoas que querem a educação, saúde, segurança, e não financiar o sistema prisional, que deve existir, mas deve servir para reeducar, para ressocializar, e não apenas para manter o cidadão, muitas vezes, lá amontoado, não é? Isso não é um processo digno, inclusive. Nós queremos que ele volte para a sociedade, mas após cumprir uma pena onde ele estudou, onde ele trabalhou, e ele se recuperou, sabendo que, trabalhando, ele valoriza mais ainda as ações do Estado brasileiro. E ele simplesmente lá, hospedado, recebendo auxílio, é um equívoco do legislador, foi um equívoco do legislador ao aprovar essa norma. Muito bem. Deputado, tempo de televisão, o senhor sabe, é muito curto, é pequenininho, mas há previsão de ser colocada em votação a questão da menoridade penal, da redução da menoridade penal? Há essa expectativa? O que é que vocês conversam lá em Brasília com relação a isso, deputado? Existe um clamor popular, né? Sim, sim. Existem vários projetos nesse sentido. Esse debate está sendo feito, mas há também uma série de debates paralelos que eu considero fundamental, com a participação da Ordem dos Advogados, da Igreja, com a participação de entidades fundamentais, de pessoas preparadas para exercitar essa discussão, não é? Saber da origem do crime, porque o menor pratica o crime, a falta de educação, as falhas do Estado brasileiro, né? Das famílias de um modo geral, para que nós tenhamos um projeto sendo votado, adequado, aperfeiçoado, aprimorado, com emendas que resolvam definitivamente. Não adianta a gente aprovar o projeto apenas reduzindo a menoridade, sem ter outras situações, por exemplo, a construção de estabelecimentos penais adequados para esses menores. Que não existem no país. Que não existem, né? Não adianta apenas reduzir, colocar onde? Neste Senan que aí está, que não funciona, que transforma o menor que já é criminoso no monstro, né? Que entra lá por um crime de furto, de roubo e sai cometendo crimes de estupro. Nós precisamos ter estabelecimentos penais que eduquem efetivamente, que mudem a cabeça dessas crianças, que melhorem essas crianças, porque nós temos outros processos que precisam ser solucionados. O Estado falha quando permite o ingresso de armas ilegais, o ingresso de uma quantidade enorme de drogas. Então, nós precisamos recuperar as nossas crianças, mas nós precisamos também melhorar o Estado brasileiro, que não cumpre o seu papel. Se nós temos muita droga, se nós temos muitas armas, é uma ineficiência nossa. Precisamos aumentar o efetivo da Polícia Federal, nós precisamos valorizar o profissional da Polícia Federal, das polícias militares, da área de segurança de um modo geral, para combater o crime com eficiência. E é preciso que o governo tenha planejamento para combater a criminalidade. Senão nós vamos ficar o tempo todo colocando gente na prisão. Muito bem, quando doutor. O Estado não cumpre o seu papel, que é de educar as nossas crianças. Até o ditado de Pitágoras que diz: educai as crianças e não precisará penalizar os adultos. Para finalizar, a população teve uma grande vitória em Brasília com a questão do voto aberto, né? Agora todo mundo vai votar, a gente sabe quem está votando. E em que situação está sendo votado? Certamente, o voto aberto permite que essa representatividade, né? Nós vivemos numa democracia representativa, nós que representamos o povo votamos em nome da sociedade. E isso torna mais próximo o representante da realidade do cidadão. O cidadão vai acompanhar o voto no veto, o voto na cassação e vai conhecer
qual é a ação desenvolvida pelo seu representante. Muito bem. Deputado federal Mendonça Prado, do DEM de Sergipe, falando ao vivo no Balanço Geral. Essa tribuna aqui é livre, é do povo, o senhor é povo, então fique à vontade, dispõe aqui. Quando quiser, é só dizer, Cláudio, tem um assunto aí que eu quero abordar com você. Não tem problema, o senhor sabe que aqui nós não somos situação nem oposição. Aqui o nosso partido é o Partido do Povo, é o P do P, Partido do Povo. Muito obrigado, Cláudio. Foi um prazer estar aqui com você. Um abraço fraterno para todos os seus telespectadores. Muito bem. É assim o nosso balanço.